O T-Rex, uma criatura que aparentemente a gente achava que seria apenas um monstro qualquer, mas há um segredo bastante interessante sobre essa criatura e que poucos ainda conseguem compreender. O T-Rex. Apesar disso, seu nome foi revelado como Distortus Rex. A princípio, a comunidade não entendeu exatamente do porquê do seu nome. Rei Distorcido. Uma criatura tão sinistra e tão monstruosa. T-Rex. Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre essa criatura e o porquê dele criaram. T-Rex foi criado nos meados de 2010 e justamente por isso a gente consegue entender um pouco mais como foi sua origem e como ele consegue existir até agora. Bom, T-Rex aparentemente é apenas um monstro qualquer, mas ele guarda alguns segredos bastante interessantes. O brinquedo revelou alguma característica que me surpreendeu e eu achei bastante interessante. A princípio, era apenas um boneco do personagem monstruoso ou famoso dino-vilão que muitos chamam. Mas pelo contrário, isso favoreceu bastante a gente entender cada vez mais sobre o personagem. T-Rex, o brinquedo, quando ele ruge, ele começa a se tremer todo. Talvez muitos possam pensar que é apenas uma forma de mecanismos para divertir e entreter as pessoas. Mas pelo contrário, eu acredito muito que isso possa ser ligado ao que estava dito no próprio filme anos. Bom, Gareth Edwards, na entrevista em Empire, já disse que o T-Rex vai sofrer por dores contínuas. Essas dores contínuas provavelmente vai fazer a criatura sofrer bastante. Ou seja, quando o brinquedo ruge, ele começa a tremer, causando possivelmente uma dor intensa quando tenta forçar um rugido. O T-Rex vai atacar muito provavelmente, e o brinquedo já revela que ele vai atacar com suas armas principais, que serão seus braços. E com isso em mente, a gente pode ter uma noção. Por quê? Muitos achavam que o T-Rex poderia ser apenas um dinossauro convencional. Um dinossauro que há tempos atrás era um dinossauro normal e que foi clonado erroneamente. Mas fato é, não é exatamente isso que vai acontecer. O T-Rex é uma criatura, uma tentativa de modificação genética. A princípio a gente achou que ele fosse apenas um tiranossauro deformado, mas as coisas são muito mais interessantes e profundas do que isso. Na verdade, Jurassic Park original já fazia testes para criar novas atrações, isso antes de Jurassic World. Mas ainda em Jurassic Park, a princípio a ideia era fazer que tivesse dinossauros bem mais legais. Entretanto, era para Jurassic World, para onde isso estava indo. O T-Rex é, na verdade, um projeto que mais deu errado ainda do que seria Projeto Indominus. Pois é, a Indominus Rex foi um híbrido geneticamente modificado para ser uma atração do parque de Jurassic World, mas teve muitas falhas nesse processo, e o T-Rex é uma delas. Então vocês podem interpretar, então ele é o primeiro, aspas, híbrido? Não, não é. T-Rex é um mutante realmente. E por que eu digo que ele não é exatamente um híbrido, já que ele particularmente seria o primeiro de uma tentativa de criar uma atração mais legal. Bom, meus amigos, o T-Rex, na verdade, diferente da Indominus, que tem vários genomas enficados nela de vários espécimes, o T-Rex foi uma tentativa de modificar um pequeno genoma. É algo que aconteceu até mesmo com o caso da vida real com os lobos terríveis, substituindo o genoma para tentar colocar outro no seu patógeno para ver o que sai. Essa brincadeira causou uma deformidade em uma criatura, a princípio em um tiranossauro, para deixar ele bem mais assustador e atrativo para o público. Bom, isso acabou dando uma falha e criou o T-Rex, que além dele tem outras criaturas chamadas mutadões, mas isso vai ser para outro vídeo. O T-Rex é simplesmente uma criatura modificada para entreter mais o público, mas isso acabou saindo errado. Então ele foi uma falha que acabou deixando de lado porque ele se tornou bastante agressivo e hostil. Ele foi escondido e aprisionado numa ilha, onde ninguém mais teria acesso, a princípio. Porém, entretanto, todavia, em 2018, não, minto, em
2015 ou 2014, por aí, nos meados de 2011 e 2014, foi criado o projeto Scorpius Rex, onde a princípio a Scorpius foi finalmente a primeira híbrida mais aceita. Mas ela não era um erro, vocês devem estar se perguntando. Foi, mas em questão de testes em comparação com a falha anterior, a Scorpius Rex foi o primeiro híbrido de fato, híbrido com modificações genéticas e aptas para reinar. Como vocês podem perceber, a tentativa era fazer a atração principal ser um T-Rex Mega Upgrade. Essa era a proposta. A Scorpius Rex, Indominus Rex e Distortus Rex sempre tem um Rex no nome, e isso não é por acaso. Isso se deve pelo fato que simplesmente estavam tentando pegar o que era mais chamativo para os públicos e transformar em algo melhor. Por isso, a Scorpius Rex híbrido geneticamente modificada, que mesmo sendo uma falha monstruosa, foi o primeiro teste possível definido que poderia ser possível clonar algo, criar algo com uma mistura, sem danificar tanto assim. Mesmo que a Scorpius Rex tivesse tantos defeitos, nada era equiparado ao Distortus Rex. A Scorpius era mais plausível, mesmo que ainda tivesse que ter mais pesquisas. Aí, Indominus nasceu. E Dr. Harrow sempre se refere a Indominus como a criação perfeita, o projeto perfeito, aquilo que ele mais se orgulha, pois a Indominus, em sua visão, é a perfeição que ele não conseguia trazer até então. Então, entre Indominus Rex e todos os outros, a Indominus é o resultado, finalmente, com tantos esforços e tentativas. Indominus é basicamente o que a Scorpius Rex não foi, o que a Distortus Rex não foi. A Indominus é o upgrade. Mas isso quer dizer que eles vão ser mais fortes? Quer dizer que o Distortus Rex é mais fraco ou mais forte? Bom, isso a gente vai ter que ver no filme. Mas já é dito que ele já tem muitas falhas em seu corpo e sente várias dores. Indominus não tem nada disso em seu genoma, não sente dor, não sente nada. Ou seja, a perfeição, como eu já disse. Então, para alcançar toda essa perfeição, muitos erros durante os anos devem vir a acontecer. Mas aí, você gostou? Comente suas opiniões, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Eu sou Scorpius Rex e até mais.